Nesse vídeo aqui eu vou explicar por que o Bolsonaro está completamente cercado e o tamanho da gravidade das denúncias, das novas denúncias contra ele que foram feitas no sábado, que foram capas da Folha ontem, a entrevista do Paulo Marinho. Esse é aquele vídeo que, se você não entende nada de política, você vai sair entendendo toda a situação do Bolsonaro e dessas denúncias. Por que ele está ferrado? Antes de eu falar sobre isso, eu tenho que fazer, assim, um panorama de como as coisas estavam até o sábado. Olha só, o Bolsonaro já era investigado em várias frentes, várias, que eu vou citar no fim do vídeo. Mas a principal investigação das últimas semanas foram denúncias feitas pelo Sérgio Moro. Quem veio em outro mundo ou não sabe do que aconteceu no último mês, o Sérgio Moro, super-ministro da Justiça, que chegou no governo Bolsonaro com toda a pompa de um ministro que vai ter muitos poderes, o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro e ele saiu atirando, ele saiu fazendo várias denúncias contra o Bolsonaro. A principal delas é que o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. E o Sérgio Moro fez uma comparação do Bolsonaro com os governos do PT. O Sérgio Moro falou, olha, nos governos do PT nunca houve tentativa de influência, de interferência na Polícia Federal. E o Sérgio Moro era o juiz da Lava Jato, ele era o juiz que perseguiu o PT, que prendeu o Lula, que vazou delação poucos dias antes da eleição do Bolsonaro e tudo mais. Tá? O Sérgio Moro é um dos maiores inimigos do PT e ele fala, o PT nunca tentou interferir na Polícia Federal. O Bolsonaro tentou. Tá. Começou uma investigação na Procuradoria-Geral da República, que é quem pode investigar políticos que têm foro privilegiado, como o Bolsonaro, ele é presidente, ele tem foro privilegiado. A investigação começou, o depoimento que o Sérgio Moro fez lá foi tornado público e, logo depois do depoimento, um vídeo de uma reunião ministerial de quando o Sérgio Moro ainda era ministro prova a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Isso tudo é muito grave, isso tudo é péssimo para o Bolsonaro. Ele começou a ser cercado porque começaram a aparecer as provas. E o Bolsonaro tentou se defender, só que aí ele mentiu. Ele mentiu e a mentira dele foi provada. Eu vou falar aqui por quê. Uma coisa, você está assistindo o vídeo já há 2 minutos? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. É 1 segundinho e você ajuda na oposição ao desgoverno. Os canais de YouTube anti-bolsonaristas têm muito menos seguidores do que os canais bolsonaristas, muito menos inscritos. Sabe por quê? Porque os bolsonaristas, os políticos bolsonaristas fazem uma campanha muito grande para que esses canais tenham mais inscritos, porque aí eles aparecem na página inicial do YouTube como vídeos referência para quem não é inscrito. E aí quem não é inscrito vai ser bombardeado com as mentiras do bolsonarismo. Então, quando você se inscreve num canal de oposição, você está ajudando a fazer coro fora Bolsonaro. É um ato de oposição e de resistência se inscrever nos canais de oposição ao bolsonarismo. Então, é 1 segundo, é de graça. Só se inscrever, aproveita e curte o vídeo. Agora vamos continuar falando. O Bolsonaro foi se defender e ele mentiu. Ele falou que ele não tinha dito a palavra Polícia Federal. Ok. Aí veio a transcrição do vídeo. E nesse vídeo mostra que ele usou a palavra PF. PF significa Polícia Federal. Ou significa o quê? Prato feito? Não, Polícia Federal. Então, o Bolsonaro caiu em contradição. E aí, o Bolsonaro, quis dizer que nesse vídeo dessa reunião ministerial, que tá para ser divulgado nos próximos dias, que nesse vídeo ele estava falando sobre a segurança da família dele, que ele queria trocar a segurança da família dele no Rio de Janeiro, e que ele não falava em interferência na Polícia Federal. Por quê? Porque o Sérgio Moro disse que o Bolsonaro queria interferir na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que é quem manda em toda a Polícia Federal do Rio de Janeiro, porque o Bolsonaro queria informações e investigações contra ele e contra amigos dele. E o vídeo diz isso claramente, os depoimentos dos generais que foram depor, generais bolsonaristas também, eles concordam com a versão do Sérgio Moro. Eles tentam defender o Bolsonaro no depoimento, mas eles admitem que o Bolsonaro falou em proteger amigos e familiares. O Bolsonaro diz que não, que ele falava sobre a segurança dos filhos dele no Rio de Janeiro. Só que tem uma coisa, o filho dele, Flávio, mora em Brasília. O filho dele, Eduardo, mora em Brasília e a segunda casa dele é em São Paulo. O filho dele mais novo se mudou para Brasília. Ele não tem familiares morando no Rio de Janeiro. Outra coisa, a Polícia Federal não é quem faz a segurança dos filhos dele. Quem faz a segurança é o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Olha, até o nome disso, Gabinete de Segurança Institucional. E o Bolsonaro estava se dirigindo ao Sérgio Moro e falando sobre Polícia Federal. Então não tem nada a ver com o GSI. Outra coisa, o Bolsonaro falava em proteger amigos e familiares. A Polícia Federal ou o GSI faz a segurança das familiares do Bolsonaro. Não tem nenhuma
coisa de que eles possam fazer segurança de amigos do presidente. Isso é inclusive ilegal, eles não podem nem se eles quiserem. Aí o Bolsonaro começou a cair em contradição. Para piorar, a Globo, o Jornal Nacional, fez uma matéria mostrando e provando por A mais B, com documentos oficiais, que o Bolsonaro mudou a segurança dele e da família dele 2 meses atrás. Então, se o Bolsonaro quisesse mudar a segurança dele e da família dele, ele tinha plenos poderes para isso. Então, no vídeo em que ele fala sobre Polícia Federal, amigos dele, segurança do Rio de Janeiro e familiares dele, ele está claramente falando em interferir na Polícia Federal para ter informações que ele diz de inteligência, ou seja, informações de investigações em andamento contra filhos dele e contra amigos dele. Ok. Só que aí, isso já era um escândalo muito grande, já era um escândalo horrível para o Bolsonaro, a coisa já estava preta para ele, estava ficando feia a coisa para o Bolsonaro. E aí o que acontece? Vem a bomba de ontem. Ontem foi um grande dia para quem é contra o desgoverno, mesmo para quem não sabe tudo o que está acontecendo, grande dia. Por quê? Porque o Paulo Marinho, que foi um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro, ele faz com que essas denúncias do Bolsonaro dobrem de tamanho. Por quê? Ele puxou o Flávio Bolsonaro, lembra do escândalo do Flávio Bolsonaro com o Queiroz, que ele pegava salários de funcionários do gabinete e ele embolsava parte desse dinheiro dos salários, ou seja, é roubo de dinheiro público, e era uma prática chamada rachadinha? Essa denúncia de ontem traz toda essa denúncia do Flávio Bolsonaro e joga no meio das denúncias do Moro. Agora, aquelas denúncias do Moro, que já era uma investigação que estavam fechando o cerco contra o Bolsonaro, nas quais, por desespero e por falta de preparo, ele começou a mentir, cair em contradição várias vezes, agora o filho dele e o Queiroz entram no meio disso tudo e isso vira uma coisa muito maior do que era antes. Por quê? Porque o Paulo Marinho, que foi coordenador de campanha, diz... É uma denúncia que já tinha sido feita antes, mas ninguém tinha levado em consideração. Mas agora foi feita por um aliado. E ele diz, entre o primeiro e o segundo turno, no dia 14 de outubro de 2018, um delegado da Polícia Federal chamou o Flávio Bolsonaro, falou com o chefe de gabinete dele e falou, tá vindo uma operação aí. E essa operação descobriu já que o Queiroz movimentou mais de R$1 milhão em um ano, que tem uma rachadinha no seu gabinete, Flávio Bolsonaro, que você pega salários e eles depositam na conta do Queiroz, que a Michele Bolsonaro deu um cheque para o Queiroz, enfim, deu para ele todos os detalhes da investigação. No dia seguinte, o Flávio Bolsonaro demitiu o Queiroz, que era chefe do gabinete dele, e o Jair Bolsonaro, que era deputado ainda e era candidato à presidência, demitiu a filha do Queiroz, que era funcionária fantasma do gabinete dele. Para quê? Eles estavam se desfazendo das provas, assim, vou demitir para que nada aconteça. A Polícia Federal atrasou essa operação para que isso ocorresse só depois da eleição, para o Bolsonaro não ser prejudicado. Aí, vamos voltar às denúncias do Sérgio Moro de interferência na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Quando o Sérgio Moro dizia, o Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal, e no vídeo o Bolsonaro disse que queria informações de inteligência, lembra? Que tipo de informações? Esse tipo de informação. Ele quer que a Polícia Federal fale para ele antes sobre as investigações que estão em curso. Assim, se tiver algum amigo dele sendo investigado, ou ele, ou familiar dele, ele vai ficar sabendo antes, ele vai ficar sabendo durante a investigação, ele vai ficar sabendo em que pé está essa investigação, onde está essa investigação, onde eles estão indo, para ele poder esconder as provas, para ele poder se proteger. Ou seja, os crimes dele e da família dele ficaram blindados. É isso que o Bolsonaro quer, é por isso que ele forçou a demissão do Moro. Como ele forçou? Ele demitiu o chefe da Polícia Federal, que era o Valeixo, que era braço direito do Sérgio Moro. Com isso, o Sérgio Moro já tinha dito, se você demitir meu braço direito, eu vou embora. O Sérgio Moro foi embora, fez a denúncia e o Bolsonaro trocou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, ou seja, o chefe da polícia. E agora o Bolsonaro ele já pode interferir nas investigações ou tentar interferir. Então, olha só, graças a essa denúncia feita ontem, todo o caso do Flávio Bolsonaro entra no meio da denúncia do Sérgio Moro. E agora, a Procuradoria-Geral da República, que estava investigando as denúncias do Moro, vai investigar o que aconteceu 2 anos atrás. Ou seja, vai investigar quem são os delegados, os agentes, ou quem foi que vazou isso para o Flávio Bolsonaro antes da operação, quem foi que decidiu retardar uma operação para que acontecesse só depois da eleição. Ou seja, porque aconteceria antes, talvez isso mudasse o resultado da eleição. O Bolsonaro teria menos votos, muito mais gente votaria na oposição ao Bolsonaro, que no caso era o Haddad.
Não se sabe, mas isso interferiu na eleição. Então, a Procuradoria-Geral da República vai pedir para investigar tudo, eles estão analisando, mas os procuradores eles estão todos inclinados a investigar e ir até o fim. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele foi indicado pelo Bolsonaro e ele trabalha mais ou menos como um amiguinho do Bolsonaro protegendo, mas os procuradores que estão trabalhando com ele já perderam a paciência. Saiu ontem notícia, e saiu também nos últimos dias outras, mas ontem saiu uma notícia no Globo, de que esses procuradores já deram um ultimato para o Augusto Aras, que é o procurador-geral. Falaram, nós vamos investigar tudo e não tem como. A gente tem que investigar. E que eles já começaram a dar recados para ele de que eles vão investigar até o fim. Mais do que isso, o ministro do STF que cuida da investigação é o Celso de Mello. O Celso de Mello colocou numa das decisões dele que a Polícia Federal, e aí não é a Polícia Federal que o Bolsonaro interferiu não, são agentes da Polícia Federal que foram escolhidos antes, que o Bolsonaro não pode trocar esses agentes nem esses delegados, gente que não está com o Bolsonaro. Celso de Mello proferiu uma decisão dizendo que esses agentes da Polícia Federal eles podem investigar independentemente da Procuradoria-Geral da República. Isso quer dizer, mesmo se o Augusto Aras falar, quer saber, eu sou bolsonarista, eu não vou investigar nada, a Polícia Federal pode continuar investigando. Para piorar toda essa situação, esse vídeo, que é o vídeo bomba, o Celso de Mello vai assistir esse vídeo hoje. E quem assistiu o vídeo ficou chocado, porque tem ministro, a Damares Alves, ministra dos Direitos Humanos, ela diz que o Bolsonaro tem que mandar prender governadores e prefeitos. Mandar prender, simplesmente assim, como numa ditadura. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele corrige a Damares e fala, não, tem que prender também os ministros do Supremo Tribunal Federal, como em ditadura mesmo. O Celso de Mello vai assistir o vídeo hoje e ele vai decidir quais partes do vídeo, ou se vai ser o vídeo inteiro, que serão tornados públicos. Nos próximos dias já serão tornados públicos. Então a gente não sabe se a gente vai ver só a parte do vídeo que tem o crime do Bolsonaro, a prova do crime dele, falando que ia interferir na Polícia Federal, ou se o vídeo inteiro, com todas as bombas que tem nesse vídeo, que é um vídeo devastador, serão tornados públicos. Então essa é a situação do Bolsonaro. Ele está cercado pela investigação do Sérgio Moro e agora as denúncias de ontem colocam tudo o que aconteceu na eleição de 2018, colocam o caso do Queiroz, da rachadinha e do Flávio Bolsonaro no centro de tudo isso. Então as denúncias do Moro, que já eram um grande problema, que já faziam o Bolsonaro cair em desespero, cair em contradição e mentir em rede nacional, agora tornou uma proporção muito, mas muito maior. Para piorar, e eu falei isso aqui nos últimos vídeos do canal, enquanto isso tudo acontece, o Alexandre de Moraes, que é um investigador, ele tem décadas de experiência investigando, ele conduz um inquérito na STF sobre fake news. Esse inquérito está sendo conduzido há mais de um ano, em total sigilo. Esse inquérito já chegou em quem financia as fake news do Bolsonaro, que é como ele bombardeia milhões de brasileiros todos os dias no WhatsApp com fake news. Todas essas fake news que você recebe no WhatsApp, vídeos, essas coisas, isso tudo chega a você através de um grande sistema que faz com que isso chegue em amigos de amigos e que faz com que esse conteúdo seja produzido em massa, seja produzido de maneira que seja compartilhado, que as pessoas acreditem e que chegue inicialmente em algumas milhões de pessoas. Essas milhões de pessoas vão replicar para outras milhões, que vão replicar até que chegue no Brasil inteiro. É assim que o Bolsonaro consegue se sustentar. Esse é o pilar de sustentação que garante para o Bolsonaro 25% de aprovação e de esse pessoal que a gente chama de gado bolsonarista, que tem cabresto e vai onde o Bolsonaro manda. Então, essa investigação da STF está em estágio avançado. Além dessa investigação, o mesmo Alexandre de Moraes tem uma outra investigação dos atos antidemocráticos que o Bolsonaro toda semana está organizando. O STF está organizando, está olhando todos esses atos e eles estão sendo todos investigados em tempo real. Quem financia isso? Quem promove isso? Quem são as pessoas que mais promovem fechamento do Congresso, esse tipo de coisa? Eles todos vão acabar presos. Então a coisa está ficando muito feia para o Bolsonaro. Você quer ajudar o Bolsonaro a cair? Quer? Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que não sabe muito, alguém despolitizado que não entende muito de política, para essa pessoa assistir o vídeo. E se você disser, mas Thiago, esse vídeo é muito longo, no aplicativo do YouTube tem uma opção que você pode ver o vídeo na velocidade 2, então um vídeo de 14 minutos pode ser visto em 7. Então a pessoa também pode pular algumas partes do vídeo e ir para as partes que mais interessam, porque o importante é informar o cidadão despolitizado, é furar a bolha e informar esse cidadão. Vamos para cima do Bolsonaro. Nós,
Os anti-bolsonaristas, a oposição, nós já somos maioria. Então nós temos que fazer valer a nossa maioria. Os bolsonaristas, esses fascistas, são uma minoria raivosa. Eles têm que ficar acuados, eles têm que ser oprimidos e não nós. Então vamos pra cima deles. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Falou!